Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. E nesta lição, onde estamos considerando acerca da atitude do cristão, nesse segundo tópico, vamos falar sobre uma atitude, uma ação, algo que todos nós podemos fazer para o bem ou para o mal. Vamos falar sobre vigiando nossas palavras. Primeira pergunta: que princípio importante Pedro reforçou como condição de uma vida feliz, tanto nesta terra quanto no mundo por vir? Pai, qual é o princípio, então, que Pedro ressaltou, que impacta tanto na nossa felicidade nesse mundo, quanto na do reino eterno? Quer dizer, o resultado vai ser, estar ou não no reino eterno. Então é o cuidado que precisamos ter com as nossas palavras, porque nós podemos usar a língua, que é um membro do nosso corpo, para louvar a Deus, louvar a Jesus, para pregar a palavra de Deus, mas esse membro também pode ser usado para grandes problemas, dificuldades, e por isso que a pergunta faz menção tanto neste mundo como no eterno. Então, quando a pessoa ele não vigia suas palavras, ele não pensa para falar, muitas vezes ele magoa, machuca, ofende as pessoas, e através das palavras que uma vez falada fica difícil para retirar, então muitas amizades são desfeitas. Então existem muitos problemas. Por isso, a palavra de Deus, o próprio apóstolo diz que nós devemos guardar, devemos vigiar, cuidar de nossas palavras para falar somente aquilo que seja para a edificação das pessoas que nos ouvem, para a glória do nome de Deus. Então, é uma recomendação muito importante que Pedro deixa para todos nós aqui, e este ensinamento, ele é de vital importância para todos nós. Existem vários aspectos que nós podemos frisar e ressaltar aqui em relação a essa advertência de Pedro, no sentido de cuidar, de refrear a língua do mal. Um dos aspectos, inclusive, já está mencionado aqui, que é não proferir engano, mentira. Às vezes se usa de uma forma disfarçada, fala uma mentira e depois fala, não, é brincadeirinha e tal, mas é mentira, é engano. Satanás é o pai da mentira. Temos também, podemos colocar aqui nesse conjunto, tendo em vista outros versos da palavra de Deus, a questão da tagarelice, falar demais, falar coisas que não contribuem para o bem, E o sábio Salomão diz que na multidão de palavras não faltam transgressão. Exatamente. Então, muitas palavras, então são palavras que não... Então, é o falar demais, Existe um outro aspecto também, que é a precipitação. Então, diante de situações, falar coisas de forma precipitada, sem pensar nas consequências, sem pensar se aquilo é razoável, se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Inclusive, mais à frente na lição, na próxima pergunta, inclusive, vamos ver exemplos disso. Então, precisamos, antes de falar, sempre pensar se aquilo que vamos falar é algo que realmente vai edificar, se aquilo que vamos falar é algo que vai ser um cheiro de vida para a vida, se aquilo que vamos falar é prudente ser dito, se é necessário ser dito também. Foi mencionado no tópico anterior pelo meu pai, de que existiram situações onde Jesus, diante dos seus oponentes, daqueles que estavam confrontando Cristo, ele simplesmente se calou. E quantos momentos nós pensamos assim, eu preciso dar uma resposta para isso. A resposta que muitas vezes temos que dar diante de muitas situações é o silêncio. E a inspiração diz que o silêncio é eloquência. Existe eloquência no silêncio. Então, nem tudo exige uma resposta, nem tudo exige uma revidação, nem tudo exige uma réplica. Muitas vezes, a melhor resposta para determinadas situações e palavras que nos são ditas é o silêncio. Somos ofendidos, por exemplo. Nos calamos, porque se abrirmos a boca, de repente vamos querer revidar à mesma altura e aí vamos incorrer no mesmo pecado que outra pessoa está cometendo. Estaremos nos envolvendo com essa situação.
O silêncio, em muitas situações, é eloquência. Mas ficar em silêncio não é fácil. Mas Isso. precisamos buscar essa graça de Deus E também. é interessante que o sábio Salomão, ele diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas a seu tempo, com mansidão, com prudência. E existe um dizer que quando nós vamos falar ou dar uma resposta, devemos pensar ou contar de 1 até 10, porque aí dá tempo da pessoa pensar se realmente o que ele vai falar vai ser edificante ou não. Porque na precipitação, como nós vamos ver na próxima pergunta, depois vem algo que às vezes a pessoa não consegue mais recuperar. Por palavras reverter, né? Que não foram ditas a seu tempo, não foram ditas pensadas, não eram prudentes. Palavras imprudentes. Precipitadas. Isso. Como maçãs de ouro em salvas de prata foi o verso base do meu primeiro sermão, realizado há praticamente 25 anos atrás, no ano que fui batizado. Já tem tempo. Muito bem. Muito bem. Vamos à pergunta C, a pergunta B, que vai nos apresentar alguns exemplos de pessoas que foram precipitadas em suas palavras e aí tiveram que enfrentar situações de desconforto resultado dessa precipitação. Cite casos de pessoas que violaram esse princípio do cuidado com as palavras e como isso causou constrangimento e desgraça, especialmente para quem as proferiu. Quais são os exemplos aqui e outros que podemos mencionar mesmo das Escrituras? Bom, aqui nós encontramos a experiência de Saul, que ele estava em guerra contra os seus inimigos, e ele disse, maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Então foram palavras precipitadas, e no relato que consta aqui na lição, nós podemos perceber que Jonatas, o filho de Saul, ele não ouviu, ele não estava presente quando o pai dele falou essas palavras precipitadas. E aí lá no campo eles encontraram um enxame de abelha, que nós dizemos, encontrou favos de mel, e ele acabou provando um pouco daquele mel. E quando chegou ao conhecimento de Saul, Saul proferiu, continuou, digno de morte. Então ele proferiu a sentença de morte sobre o seu próprio filho. Mas o povo intercedeu por Jonatas e Saul não conseguiu, então, matar o seu filho. Então foram palavras precipitadas e ele não voltou atrás e quis ir ainda avante, sentenciando o próprio filho à morte. É interessante que dentro desse contexto nós percebemos que o exército estava cansado, já estava esgotado e ele proferiu uma maldição num contexto que... Foi contra ele mesmo. Finalmente foi contra ele mesmo, mas que traria de toda forma um desgaste junto aos homens. Porque quando, naquele meio de guerra e tudo mais, teve ali a possibilidade de provar alguma coisa, para levantar a energia dos soldados, eles não podiam fazer porque o rei tinha proferido uma maldição. Tanto é que quando faz menção de Jonatas ter provado, fala que seus olhos brilharam, porque estavam cansados, estava ali já esgotado quando ali o mel entrou no corpo, a energia. Então, mas eu disse assim contra ele porque exatamente o exército cansado com fome teria dificuldade para ele alcançar a vitória contra seus inimigos. Uhum. E o exército alimentado, ainda que fosse com apenas aquele mel, estaria mais preparado para dar vitória a Saul contra seus inimigos. Então aí nós vemos imprudência, vemos precipitação no falar, mesmo injustiça no que estava sendo proposto por aquilo que disse, Por palavras precipitadas. O outro exemplo que nós encontramos aqui foi de Naamã. Ou melhor, Amã. Isso. Amã, ele chegou num momento, num contexto de que ele chegou à presença do rei e o rei havia descoberto pela escritura de algo que havia acontecido anteriormente em favor do rei, que Mardoqueu
havia livrado a vida do rei. Existia uma conspiração contra o rei. Exatamente. Mardoqueu Avisou. ouviu e denunciou, né? Exatamente. E o rei foi livre da morte, podemos dizer. E quando Amã entrou à presença do rei, o rei perguntou para ele o que deveria ser feito a alguém, né, para honrar. E Amã pensou, bom, essa pessoa que o rei quer honrar sou eu. Aí ele começou a proferir, olha, vai... Tudo que ele queria para ele, Tudo que ele queria para ele, ele disse que o rei deveria fazer. E aí o rei disse, olha, então faça isso com o judeu Mardoqueu. E precisamos colocar aí que Amã, ele tinha uma rixa muito grande contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele quando Amã entrava pela porta do palácio e Mardoqueu estava por ali. E aquilo causou um... impacto, né? Não, ainda antes, a atitude de Mardoqueu em não se curvar diante dele causou um ódio, né? Um ódio, algo assim doentio no coração de Amã contra Mardoqueu. Que ele estava disposto a matar, tirar a vida dele. E vemos que o plano dele era tão odioso que ele não se contentou em apenas exterminar Mardoqueu, mas o seu plano era de que Mardoqueu e toda a nação de que ele fazia parte fosse destruído. Tamanho era o seu ódio. E de repente ele, achando que ia receber uma honraria, acabou que teve que fazer essa honraria em favor daquele que ele mais odiava. Isso. Aí temos outros exemplos na Bíblia, como por exemplo a experiência de Davi. Davi havia cometido um terrível pecado e o profeta Natã, ele se colocou à presença de Davi e contou uma parábola para Davi, de um homem pobre que só tinha uma ovelhinha e um rico que tinha grandes rebanhos. E quando o homem rico quis fazer uma festa, ele foi pegar apenas a ovelhinha daquele, ou seja, pegar a ovelhinha daquele homem pobre que só tinha aquela ovelha. E aí quando Natã terminou de contar a parábola, Davi precipitadamente pronunciou uma sentença: digno de morte é esse homem. E aí Natã completou: e esse homem é você. Então ele proferiu a morte contra si mesmo pela precipitação de suas palavras. Então, e outros exemplos que nós temos na Bíblia. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós vamos falar, porque podemos estar proferindo condenação contra nós mesmos. E Jesus disse que por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras poderemos ser condenados também. Isso. E a nota complementa, trazendo algumas características ou situações onde nós precisamos ter cuidado para não agir desta forma. Não permita que uma só palavra de irritação, aspereza ou raiva escape de seus lábios. A graça de Cristo aguarda sua solicitação. Seu Espírito assumirá o controle do coração e da consciência, conduzindo suas palavras e ações. Então, quando nós permitimos, o Espírito Santo toma conta do nosso ser, de tal forma que tanto as nossas palavras quanto nossas ações são conduzidas por Ele. Portanto, não proferiremos palavras desse tipo. Nunca perca o respeito próprio por pronunciar palavras precipitadas e impulsivas. Cuide para que suas palavras sejam puras e a conversa santa. Amém. Vamos à pergunta C. Como a quebra desse princípio impedirá muitos de receberem a vida eterna? Bom, nós vemos aqui as palavras do apóstolo Pedro, diz que refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. E lá no Apocalipse nós encontramos que é uma característica dos 144.000. Em sua boca não se achou engano. E todo aquele que profere mentiras, que profere engano, segundo nós encontramos na palavra de Deus, esses não herdarão o reino de Deus. Então, nossas palavras precisam ser medidas com prudência, com cuidado, para que, ou melhor, isento de engano, porque existem muito engano nas palavras dos seres humanos. Um dos enganos é ele dizer algo que ele não é. Ele até se exalta, é como o fariseu, né? Eu não sou como os demais porque eu faço isso, faço mais aquilo. E era um grande engano. Por isso que lá na carta da mensagem à Laodiceia,
faz menção de que não sabes. Bom, ele diz que é rico, não tem falta de nada, mas a mensagem aí, não sabes que és isso, és aquilo. Então, está se enganando a si mesmo. Então, precisamos cuidar, porque aqueles que proferem mentira, que estão usando de engano através de suas palavras, não farão parte dos 144 mil. Não serão salvos. Não apenas os 144 mil, como aqueles que, pelas exigências, de fato não o serão, mas poderiam fazer parte de uma grande multidão de salvos, também não serão, porque esse é um princípio geral, né? Certa vez me deparei com um argumento de que pecado era somente ações praticadas de forma errada. Mas nós precisamos entender que pecado também envolve palavras e até mesmo pensamentos, como já vimos em outros momentos, onde podemos considerar esse assunto. E em se considerando as palavras, conforme já foi dito aqui, palavras de engano e tudo isso que já temos mencionado dentro desse tópico, que são contrárias à vontade de Deus, elas impedirão de que muitos adentrem aos céus. Por quê? A nota faz menção de que onde existe tagarelice, fofocas, diz-que-me-diz-que e uma série de outras palavras imprudentes, faz menção de que um vigia invisível está escrevendo suas palavras nos livros do céu. Todas estas, daí menciona as críticas grosseiras, relatos exagerados, sentimento invejoso expresso sob a empolgação da situação, Jesus registra como sendo cometidos contra Ele mesmo. Então, são pecados que, infelizmente, tirarão muitos de herdar a vida eterna. E é por isso que a lição vem nos apresentando esse assunto como sendo uma necessidade de ser estudado, de ser considerado e buscarmos graça dos altos céus para vencermos nossas dificuldades. Porque, irmãos, tenho certeza ao afirmar isso. Todos nós temos algo a vencer relacionado a esse assunto que consideramos nesse tópico. Num ou no outro aspecto, num ou no outro ponto, talvez nós tenhamos infringido nessas situações mencionadas aqui. E será que não está sendo escrito contra nós registros nos livros dos céus de palavras que estamos falando contra Cristo? Porque aqui diz, né, aquilo que falamos dentro desse contexto de erro, nós estamos proferindo contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que nós não estamos proferindo isso? Não está sendo escrito isso contra nós? Mas que possamos vencer. A lição não é para nos deixar para baixo, mas a lição é para mostrar, apontar onde nós estamos errados, e a lição nos convida ao arrependimento, a uma conversão em relação a esses pontos que são necessários para que nós possamos finalmente alcançar a vida eterna. É interessante, como o Luzilei mencionou, muitos pensam que é só a nossa salvação, podemos perder a salvação só por meio de atos errados que cometemos. Mas como eu já mencionei antes, as palavras do Senhor Jesus, por tuas palavras serás condenado ou justificado. Então, nossas palavras também têm seu peso para decidir o nosso destino. Por isso, a lição, graças a Deus por isso, o Espírito Santo usando aqui o apóstolo Pedro, trazendo esse grande ensinamento para nós, para que evitemos, quem sabe, evitemos da nossa perdição, cuidando, vigiando nossas palavras. Muito bem, então nesse tópico fomos convidados a vigiar nossas palavras e que possamos viver isso no nosso dia a dia, que possamos vigiar de fato em todas as circunstâncias, em todos os momentos, as palavras, aquilo que sai da nossa boca.